Olá, olá, pessoal da SPR3, vamos para mais uma chave. Faz assim com a mão, ó. Vira essa chavinha aí, conta aqui nos comentários quais foram as chaves que destravaram o seu interior aí. Vamos para a chave 45, que é princípio versus regras. Quem vive por princípio não precisa ficar decorando regras. O princípio, ele foi criado até o sétimo dia da criação. Até o sétimo dia da criação, isso daí é princípio. Fora disso, são regras. O princípio, ele foi criado por Deus e as regras foram criadas pelos homens para tentar corrigir a quebra dos princípios. Então, aí os homens criaram as regras para corrigir quando se quebra os princípios. O princípio, ele é a matéria-prima da criação. É o que vem primeiro, é a raiz. Mude agora mesmo a sua visão. Se você é uma pessoa que vive por princípios, você não vai mais ficar olhando para regras. Vamos supor um exemplo de princípios. Você vai num país que lá é liberado uma certa droga. Você nem precisa saber disso que lá é liberado, porque você vive por princípio e você não vai usar algo que vai te destruir, sendo que você sabe o que é bom para você ou não. Então você vai no outro país, essa é a regra. Se você tem princípios, você nem precisa olhar essas regras, entendeu? Por exemplo, os fazendeiros inventam a regra de comer manga com leite, não pode porque senão morre. Isso daí foi uma regra inventada por quê? Para os escravos não darem prejuízo para os seus donos, não usufruírem do recurso daquela fazenda. Aí eles inventaram essas regras. Então, nunca é só inventado uma regra, são várias regras, sabe? Para poder ficar melhor para aquela pessoa que inventou a regra. Esse é o resumo de tudo. Nesse conjunto de regras que a gente é ensinado a ser vítima muitas vezes. Aí você se submete a tudo que os outros te falam. É como se você não tivesse uma vida própria. Você vive para agradar os outros nas suas regras. Pensa bem, ó, as regras são para quem é escravo e os princípios é para quem é livre. As regras é pesado e quando você vive de princípios você sente leveza, porque você não está fazendo nada de errado, você está seguindo os princípios. Na religião, por exemplo, é o legalista, né? Você é aceito por Deus só se você cumprir essa regra, sendo que em cada religião tem as suas regras. E às vezes Deus que você está seguindo ali, que você quer agradá-lo, não tem nada a ver com essas regras que foram impostas pelos homens. Jesus mesmo é o exemplo de uma pessoa que quebrou muitas regras. Ele curava no sábado, ele conversava com mulher, conversou com prostituta, andava com cobradores de impostos e aqueles que queriam seguir as leis, as regras, atacavam ele o tempo todo. Você não pode curar no sábado, sendo que ele estava vivendo de princípios, curando uma pessoa, mas não podia porque era no sábado. Não, você não pode andar com esse tipo de gente. Ele falou, ele vivia de princípios. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de remédio. Então, quer dizer, os princípios, o que é mais importante, uma alma, e não as regras. Você não pode andar com essa pessoa, porque essa pessoa é do mal, sabe assim? Tem uma alma ali atrás. Então, Jesus foi o maior quebrador de regra dessa existência. Vê a série lá, The Chosen lá, nossa vida, o tanto que você vê que muitas vezes a gente fica debaixo das regras, debaixo da lei e impede de ver um mover de Deus na nossa vida só porque a gente está debaixo dessas regras. Então para de ficar com essas regrinhas, sabe? A regra te prende, te paralisa. Seja livre. Existem pessoas que querem te colocar no sistema de regra delas, sabe? E aí você não pode agir de uma tal maneira porque você tem que estar debaixo do sistema de regra dela. Quando você está debaixo desse sistema, você é escravo dela, simples assim. Na regra, você está sempre debaixo dos outros. E nos princípios, você é quem governa. E se você realmente viver por princípios, fica tranquilo, porque você vai acabar quebrando regras de muitos lugares e de muitas pessoas. Porque não faz sentido você ficar debaixo dessas regras. Tipo assim, ó, você quer me prender nas suas regras? Eu não tô nem aí com as suas regras. Fica com elas pra você. Você não vai governar a minha vida, me paralisar, me fazer escravo por causa das suas regras, tá? Então,
De hoje em diante, viva por princípios. A experiência que a gente vai gerar hoje é a seguinte: você vai pedir para o Espírito Santo te dar direção e te guiar no que você deve fazer. Seja sensível para ouvir a voz dele. Você vai pedir isso para ele e vai focar em três princípios. Qual o exemplo que eu vou te dar de princípios? O exemplo de princípio é a fonte. Vai direto na fonte para saber o que Deus quer de você. Amor, unidade, eficiência, desfrute, transbordo, tudo isso é princípio. É tudo que está até o 7º dia da criação. Viva por princípios e nada mais. E lembre que na regra você está sempre debaixo dos outros, mas no princípio você governa. Certo? Então vamos lá? Na próxima chave, se Deus quiser, até lá, espero vocês, tá? Dá uma curtida aí, compartilha para aqueles que vivem muito de regra, tá bom? Para eles mudar essa mentalidade e viver o novo. Porque quem vive debaixo de regra não vive o novo, vive debaixo da rotina. Belezinha? Um grande abraço para vocês.